Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Vivei sempre em segundo o propósito do qual o Senhor nos designou. Ele nos ensina: clama a mim e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando se conhece a vontade do Senhor, nós vivemos segundo um propósito do qual ele nos designou. Muitos atribuem falta aos outros e a palavra diz: não atribuís, uma vez que a responsabilidade é individual. Por isso o Senhor nos concede a oportunidade de seguir aquele que é o único rabi, o único mestre que pode nos conduzir segundo a sua verdade e não fazendo a própria vontade, mas antes fazendo a vontade do Senhor, aonde os seus planos são sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Assim nos ensina a palavra. Aqueles que permanecem segundo os seus preceitos. Muitos seguem segundo o mundo e esquecem que tudo se sucede a justos e injustos. Até que há um tempo onde se arranca aquilo que se semeou. E é justamente nesse período que se conhece aqueles que andam na benevolência do Senhor, que suportam o dia mau, assim como aqueles que, por não conhecer o Senhor e estar segundo o padrão deste mundo, sofrem e perecem por aquilo que semeou não em conformidade com o propósito designado pelo Senhor, mas antes semeou na dúvida. A palavra diz que a fé não opera segundo a dúvida, se semeou segundo as ilusões, segundo aquilo que não procede do Senhor, e há consequências quando não está nos caminhos do Senhor, quando está, na verdade, desviado do Senhor, há consequências, aqueles que assim perseveram. É necessário perseverar em conformidade para com o Senhor, aonde Ele ensina. Busque sempre a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a ressurreição do último dia. São os que, na verdade, semeiam a misericórdia do Senhor. Assim como alcançamos a sua misericórdia, nós semeamos desta misericórdia. Se semeia a benignidade do Senhor. Mas o mundo está sempre, na verdade, não está apto a ouvir as verdades do Senhor. Atualmente, aqueles que estão com a verdade estão contra o mundo, e o mundo contra, por estarem na mentira e fazendo a vontade da carne, está contra aqueles que anunciam a verdade. Porque a palavra sempre diz que os naturais iriam perseguir aqueles que vivem de forma sobrenatural. E por um tempo iam até mesmo vencer aqueles que assim andam. Mas que então, o tempo do qual nós vivemos, é chegado o tempo de ira e indignação, aonde o Senhor é aquele que nos chama mesmo não sendo merecedores de justos, e aqueles que rejeitam a verdade como ímpios, aonde a palavra que os ímpios serão arrancados da terra e os justos florescerão. Se procurará um de vossos inimigos e não encontrará nenhum, assim nos garante o Senhor. Por isso nós não desfalecemos de aborrecer o mal e tampouco louvamos as atitudes dos ímpios, mas antes a condenamos constantemente. Assim deve-se proceder aqueles que estão segundo a conduta que agrada ao Senhor. Não
atribuímos falta nenhuma a outro e tampouco nos justificamos e pressupomos de si mesmo, porque aquele que pressupõe de si mesmo, tal presunção é maligna, assim nos diz o Senhor.